Fala, plantonista, tudo bem? Doutora Raíra aqui. Bom, estamos mais um dia, mais um episódio de vivências em emergências. Nesses episódios, eu vou trazer situações que eu vivenciei que foram de grande aprendizado para mim e que eu acredito que serão de aprendizado para você também. E hoje a gente vai discutir um caso de insuficiência cardíaca com RFA. E aí, quem veio primeiro? Será que a RFA causou a insuficiência cardíaca? Será que a insuficiência cardíaca causou a RFA? Se você não tiver um raciocínio clínico direcionado e bem realmente segmentado para chegar no correto diagnóstico, é quase como perguntar quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Bom, então vou compartilhar para vocês. A primeira vez em que eu fiz um manejo de um paciente assim, e que veio um insight na minha cabeça de que realmente uma coisa poderia estar levando a outra e não o contrário. Vamos lá. Estava eu na minha residência de cardiologia, no Dante Pazanese, no R1 de cardiologia. Lá eles chamam R1, né? Na verdade, eu já tinha feito 2 anos de clínica médica na Unicamp, R1 e R2 de clínica, e eu estava no R3 de cardio. Mas no Dantas, eles chamam de R1 de cardio. Então, meu terceiro ano de residência, eles chamam R1 de cardio. Então, eu estava lá no pronto-socorro, no meu R1 de cardio, e chegou no paciente, eu estava rodando no pronto-socorro, né, no estágio de PS, pronto-socorro da cardiologia, e então eu recebi um paciente com um quadro de insuficiência cardíaca congestiva, né, uma IC descompensada, e FA de alta resposta ventricular. E eu, claramente, na minha cabeça, já fiz aquele raciocínio, o paciente está com FA de alta resposta, batendo 140, 150, né, lá no algoritmo do ACLS, a gente tem que uma taquiarritmia para causar instabilidade geralmente tem que estar acima de 150 batimentos mesmo, e a insuficiência cardíaca aguda é uma causa de instabilidade. Então, para mim, estava muito claro, eu acho que esse paciente aqui tem que cardioverter, hein? Eu acho que é uma FA instável, e aí a gente tem que cardioverter. E o meu chefe falou, não, calma, vamos olhar direito. Vamos ver se tem alguma causa para descompensação dessa IC, dessa insuficiência cardíaca. Será que essa insuficiência cardíaca descompensada tem uma causa clara? E aí a gente foi lá ver as principais causas, né? Eu fui lá investigar com o paciente se tinha tido dor torácica, se tinha alguma queixa de alguma clínica, né? De isquemia, e não, o paciente não tinha, que é uma das causas de descompensação da insuficiência cardíaca. Perguntei se estava usando a medicação certinho. Realmente a aderência, né, ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso é uma das principais causas de descompensação da IC. E esse paciente estava, sim, usando a medicação de forma correta, mas o paciente tinha ido para um churrascão no domingo, comido muita carne, tomado cerveja, e nesse dia não tinha tomado o remédio. Então, ele não estava aderente ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Nós também investigamos outras causas de instabilidade, né? Então, as causas mais comuns aí são má aderência e também causas infecciosas, mas o paciente não tinha tosse, não tinha febre, não tinha clínica de pneumonia e nem mesmo de outra infecção de outro sítio. Então, a causa de descompensação desse paciente ficou com uma má aderência. No final de semana, ele não tomou as medicações, ele realmente fez ingestão de muita quantidade de sal, né? No churrasco, né? A gente tem tudo salgado ali. E não tomou a medicação, não pode tomar o remédio quando bebe, aquela velha história. Então, não tomou a medicação e realmente descompensou. E aí, eu tava com a pulga atrás da orelha, eu tava, essa frequência cardíaca dessa FA tá batendo 140, 150, será que ela não é a causa da instabilidade? Será que tá certo isso? E aí, o meu chefe, não, vamos lá. Então, tem essa causa de má aderência. De qualquer forma, a gente vai seriar o eletrocardiograma, troponina, para descartar uma causa isquêmica, a gente sempre descarta, né? E ver no raio-x se não tem nenhuma alteração, não tinha, ficou como causa, né, realmente má aderência ao tratamento. Fizemos as medidas para IC, era um edema agudo de pulmão hipertensivo, então esse paciente precisou de furosemida, na dose de 1 mg quilo, tá? Porque ele já usava furo em casa. Ele precisou de VNI, tá? De pressão positiva mesmo, além do aporte de O2, não só O2, mas da VNI. E ele precisou de vasodilatador venoso, que foi o nitroprussiato de sódio. Fizemos todas essas medidas para a IC descompensada, o edema agudo de pulmão hipertensivo. E após 1 hora, na reavaliação, o paciente tinha tido uma diurese adequada, já estava mais próximo de eupneico, com a PA controlada e realmente com melhora do quadro de congestão pulmonar. E nesse momento, a frequência dele foi para 100 batimentos por minuto. Então, a FA de alta resposta que estava batendo a 140, 150, está agora, após contornado, né, após as medidas iniciais para insuficiência cardíaca congestiva para o edema agudo de pulmão, lá estava a frequência
bem controlada, em torno de 100 batimentos por minuto. E naquele dia girou a chavinha na minha cabeça e eu entendi que sim, existem situações em que a FA é uma consequência da insuficiência cardíaca. Então, o que aconteceu com esse paciente? Má aderência levou à insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, o ataque de dispneia, o desconforto respiratório e tudo mais, levou a uma alta resposta da FA de base que ele já tinha. Contornada a insuficiência cardíaca, o paciente melhorou do ataque de dispneia. Tivemos a resolução da FA de alta resposta. Ela controlou a frequência. Então, claramente, ela foi uma consequência e não uma causa. O aprendizado aqui não é preto no branco, tá? Tá ali o algoritmo, mas diante de uma FA com insuficiência cardíaca, você precisa ver quem começou primeiro, quem é a causa e quem é a consequência. Neste caso, o paciente tinha uma FA de longa data, tá? Ele chegou com insuficiência cardíaca por uma causa específica, que foi a má aderência, e a insuficiência cardíaca gerou a FA de alta resposta. Ele já tinha FA, só que gerou a alta resposta. Contornei e resolvi a insuficiência cardíaca, a frequência dele resolveu. Então, a gente precisa sempre avaliar diante de uma FA com IC quem que está causando o quê? Quem é a causa e quem é a consequência. Porque a gente tem que atuar na causa e resolver a causa, tá? E não atuar na consequência, que não vai resolver nada, tá bom? Espero que tenha sido de aprendizado para vocês. Vejo você no próximo episódio.